Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo. Olá, meus irmãos, graça e paz, estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica, hoje em outro cenário, um cenário diferente, mas estamos aqui para dar prosseguimento à nossa aula. Semana passada nós vimos a parte 3 da nossa aula sobre o encontro de Pedro com o centurião romano. Nós estamos estudando o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. E semana passada nós fomos até o versículo 43. 43, em que nós vimos a pregação de Pedro ao centurião. Nós vamos continuar do versículo 44 em diante. Então Pedro, estando com Cornélio e sua família e seus amigos e todos que ali estavam, ouviram a mensagem do evangelho pregada para o centurião Cornélio. Eles receberam Jesus e foram batizados na água, E aí, olha que interessante, versículo 44, da continuidade, nossa quarta, então, é a nossa quarta parte da nossa aula sobre o encontro de Pedro com o centurião Cornélio. E aí diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Interessante é a gente estar ligado. Quando você está ligado com Deus, quando você está ligado na mensagem, na pregação, no conteúdo que Deus tem para você, há uma mudança. E aqui nesse caso houve algo maravilhoso, que foi o Espírito Santo que desceu sobre todos os que ouviam a palavra, isto é, quem estava ligado, quem estava conectado com Deus, recebeu a palavra. Olha só, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, versículo 45, maravilhavam-se do dom do Espírito Santo que derramasse também sobre os gentios. Estes homens, tudo indica que eram judaizantes. Quem são os judaizantes, irmãos? Os judaizantes são aqueles que acreditavam que para ser salvo, a pessoa tinha que primeiro se tornar judeu. Isto é, elas tinham que circuncidar-se. A circuncisão é um costume um costume hebreu, que foi uma lei, que Deus colocou no povo de Deus para se marcar com o sinal. Através do prepúcio do órgão genital masculino, todo homem deveria tê-lo, vamos dizer assim, circuncidado. Aqui hoje em dia seria uma espécie de uma fimose. Naquela época eles acreditavam que a pessoa só ia ser salva se ela se tornasse primeiro judeu, e isso não procede, biblicamente falando. Para você ser salvo, você pode ser gentio, judeu, você pode até ter sido alguém que estava envolvido com as religiões mais macabras possíveis. Basta você reconhecer Jesus como seu Salvador, basta você se arrepender dos seus pecados, que Deus vai trazer a transformação àquela pessoa. Então diz que os que eram da circuncisão maravilhavam-se porque o dom do Espírito Santo se derramou sobre os gentios. Eles não acreditavam que um gentio podia se converter. Eles não acreditavam que uma pessoa que tem costumes diferentes do dele podia se converter. Essa forma, esse jeito de achar de que quem é judeu não podia se converter, é um pensamento destes homens. E aqui eles estavam ali testando, eles ficaram maravilhados porque o Espírito Santo veio sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quer dizer, eles não acreditavam que uma pessoa que não é judia podia ser batizada pelo Espírito Santo, podia falar em línguas estranhas. E eles não somente receberam Jesus, mas eles falavam línguas estranhas e magnificavam a Deus.
Interessante que ele passou pelo triplo processo de um cristão novo, alguém que conhece Jesus, tomar conhecimento de Jesus, quem é Jesus, receber o Espírito Santo em sua vida e, número 3, se batizar nas águas. Esse é o triplo processo de alguém que decide seguir a Jesus. E Pedro pregou para ele. Do versículo 38 até o versículo 43, existe ali a pregação do Evangelho. Pedro prega o Evangelho para este homem, para este gentio, do versículo 38 até o versículo 43. Do 44 até o 46, nós vemos o centurião Cornélio e sua família e todos que ali estavam sendo batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na vida de Cornélio e agora Pedro fala da importância do batismo nas águas, de buscar batizar-se. Pedro fala, e respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ele está dizendo, o que impede de eu batizar estes homens? O que impede de eu chegar e trazer o batismo nas águas para estes homens? Nada impede. Eles já ouviram a palavra do Evangelho, eles já receberam o Espírito Santo, eles já abriram o coração para Deus. O que os impede de ser batizados nas águas? E aí mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. E aqui eu entendo que eles não somente foram batizados nas águas, receberam a mensagem do Evangelho, receberam o batismo com o Espírito Santo, mas foram batizados nas águas. E logo depois disse, rogaram, eles pediram. Olha que interessante, a pessoa que é convertida, a pessoa que quer mais de Deus, ela quer saber mais de Deus, ela tem interesse por buscar a Deus, ela tem interesse pela palavra de Deus, ela tem interesse por aprender mais. E eles rogaram para que ele ficasse com eles por alguns dias. Para que isso? Por que será que eles pediram que os discípulos, que os apóstolos ficassem com eles? Por que será? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque eles queriam aprender mais. Essa é a quarta fase de alguém que tem interesse pela palavra de Deus. Vamos fazer um resumo. Cornélio recebeu um chamado de Deus, um anjo veio a ele através de Deus e disse que ele devia chamar alguém para pregar para ele. Cornélio mandou chamar Pedro e Pedro veio e apresentou o Evangelho. Então a primeira fase é receber o Evangelho, receber a pregação do Evangelho. Número 1, receber a pregação do Evangelho. Depois de receber a revelação do Evangelho, a Bíblia diz que Cornélio recebeu de bom grado a palavra que foi dada ali. Ele acreditou, ele creu na palavra que foi dada por Pedro. Então, ele tem que acreditar, ouvir a mensagem, acreditar na mensagem. E assim que Pedro terminou de pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Número 1, ouvir a palavra. Número 2, receber a unção do Espírito Santo. Número 3, ser batizado. Então, se você crê na palavra de Deus, você crê na Bíblia Sagrada, é importante você ser batizado, você buscar o seu pastor, você buscar a palavra de Deus através do seu pastor, orientação para ser batizado. Busque o batismo nas águas. E por último, eles pediram para aprender. Aí é importante que a vida cristã, ela não se resume em ouvir apenas uma pregação, ela tem também a necessidade de você sentar e aprender. Sentar e aprender, passar dias. Olha o que eles pediram aqui, que ficasse com eles por alguns dias. O que Pedro foi fazer? O que Pedro fez por eles nesses dias que ficou? Com certeza, Pedro foi ensinar. A igreja recebe ensinamento. Você que está acompanhando com a gente, você gosta do ensino da palavra. É importante você ter o ensino devagar, com calma, aprendendo tudo que a palavra tem a oferecer. E certamente, durante os dias que Pedro ficou ali com eles e os outros discípulos que ali estiveram com eles, certamente
passou e ensinou a eles a palavra de Deus. Eles rogaram que ficasse com eles alguns dias. Para quê? Para orientar, para falar como é que é o Evangelho, para apresentar as regras. Né? Regra é uma palavra muito ruim, né? Mas para apresentar o que é o Evangelho, como é que é a vida cristã. Aquele homem era novo na fé, ele precisava realmente que Pedro permanecesse por alguns dias ali para orientar, para apresentar mais do Evangelho para eles. Bem, esse foi o capítulo 10 do livro de Atos, né? E semana que vem nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo 11. Hoje nossa aula foi muito rápida, mas semana que vem nós teremos o capítulo 11 do livro de Atos e nós vamos começar com a primeira parte do capítulo 11 do livro de Atos. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, e se você ainda não assistiu a aula 1, aula 2, aula 3, essa é a aula 4, procure aqui no nosso canal e você vai poder assistir essa escola bíblica no ar, direto do Podcast para você. Acompanhe a gente através das redes sociais também, no Facebook, no Instagram, procura lá, Pode Cristo, e no YouTube você vai procurar lá, Pode Cristo. Deus te abençoe poderosamente, estaremos de volta domingo que vem, se Deus quiser, para mais uma aula. Lembre-se que aos domingos, às 17 horas, aqui no YouTube e às 21 horas no Facebook. Deus te abençoe, até semana que vem, paz, tchau.